e garantir recursos para a atividade econômica. Serão realizados relatórios bimestrais, e se as metas não forem cumpridas, haverá um contingenciamento obrigatório, com a necessidade de preservar um nível mínimo de despesas discricionárias. O PSOL afirmou na tarde desta segunda-feira 23 que entrará com uma representação contra o senador Magno Malta, PLS, no Conselho de Ética do Senado e também com uma notícia-crime junto ao Supremo Tribunal Federal, STF. O motivo é uma fala de Malta durante reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, CAI da Casa a respeito dos ataques racistas sofridos pelo jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior, no último domingo. O episódio de racismo ocorreu durante uma partida pelo Campeonato Espanhol. Na reunião, o senador fez um contraponto às manifestações de apoio ao jogador e questionou a ausência de defensores dos macacos, a quem o atacante brasileiro foi comparado pela torcida do time adversário, o Valência. Você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno de alguma coisa, está bem? Então, é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Vejam quanta hipocrisia. E o macaco é inteligente, está bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo. É ágil, valente, alegre. Tudo que você possa imaginar ele tem, disse o senador. Ele acrescentou que no lugar de Vini Júnior, entraria em campo com uma leitoinha branca nos braços, e beijaria o animal para provar que não tem nada contra os brancos. Em seguida, afirmou que Vinícius Júnior está sendo revitimizado. Não é a primeira vez que o atleta sofre ataques racistas na Espanha. Malta concluiu classificando como uma barbaridade o que fizeram contra o jogador e relativizou o componente racial das ofensas. Naquilo que fizeram com ele, a gente leva tudo para a cor da pele, mas tem muita coisa envolvida ali, tem inveja. Queria ser ele e não queria driblar igual a ele e nunca conseguiu. É pai que queria ver os filhos jogarem, botou na escolinha de futebol, mas não deu em nada, zero. Aí tem inveja. Pelas redes sociais, o partido confirmou a intenção de representar contra o senador. O líder do partido na Câmara, Guilherme Boulos, SP, criticou o tom do discurso do senador. É uma vergonha que um sujeito desse represente o povo brasileiro. Uma amostra do nível da oposição bolsonarista que o PSOL enfrenta todos os dias no Congresso. Outro lado, já na sessão plenária do Senado, horas depois, Malta defendeu-se das acusações. Estão dando uma interpretação ao modo que querem a uma analogia que fiz. Nós fizemos um momento de solidariedade ao Vinícius Júnior. Em seguida relembrou e enfatizou um trecho de sua fala na própria reunião da CAI, quando disse que quando duas mãos se encontram e dois corpos se unem, reflete no chão a sombra da mesma cor. E finalizou dizendo, racismo é nefasto, é criminoso. Essa é a minha posição. O ex-vereador do município de Santa Gertrudes, SP, Erci Duarte Júnior, que em 2021 divulgou um vídeo ameaçando fuzilar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, foi condenado a indenizar o petista em R$30 mil por danos morais. Na época, a justiça determinou que o vídeo fosse removido das redes sociais. Segundo o UOL, a decisão da Segunda Câmara de Direito Privado da Justiça de São Paulo destaca que o direito à liberdade de expressão não pode ser exercido de forma abusiva e voltado a causar danos a outrem. O ex-candidato a vereador Erci Duarte Júnior, do município de Santa Gertrudes, SP, foi condenado a pagar uma indenização de R$30 mil após dizer em um grupo de WhatsApp que iria fuzilar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. A justiça, porém, acatou parcialmente os argumentos da defesa de Lula, que também pedia que Erci fosse condenado pelos crimes de ameaça e incitação ao crime. A postagem do então vereador pelo Patriota foi feita em grupos de WhatsApp no dia 15 de abril de 2021. No vídeo, Erci Duarte Júnior ameaçou fuzilar Lula e divulgou uma foto com o rosto do petista alvejado com, ao menos, 24 disparos. Uma ala da base governista da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, dos atos terroristas tem divergido sobre a convocação de Jair Bolsonaro, PL, para depor sobre os atos golpistas. O colegiado será instalado na quinta-feira 25 com o objetivo de investigar os atentados que resultaram na invasão e depredação das sedes dos três poderes por parte de militantes bolsonaristas e de extrema-direita em Brasília no dia 8 de janeiro. Segundo a coluna da jornalista Bela Megali de O Globo, parte dos senadores, inclusive alguns do PT, defende que os governistas iniciem a comissão em um nível mais elevado de debate e não convoque o ex-presidente Bolsonaro para depor, ao menos no início dos trabalhos.
A estratégia desse grupo seria mostrar a trilha dos ataques à democracia que culminaram no 8 de janeiro, quando os prédios dos 3 poderes foram invadidos. Ainda conforme a reportagem, como a ideia é mostrar toda a sequência de atos e ações que resultaram na intentona golpista, Bolsonaro seria convocado em um outro momento dos trabalhos do colegiado. Além disso, parte dos parlamentares entende que Bolsonaro só deve ser chamado se a oposição tentar culpar o presidente Lula e o ministro da Justiça, Flávio Dino, pelos ataques criminosos. A avaliação desses senadores é que essa postura poderia ajudar o governo em votações de seu interesse no Congresso. Já parte do PT defende que Bolsonaro seja chamado a depor logo no início dos trabalhos da comissão. Parlamentares como o deputado federal Rogério Correia, PTMG, pretendem investigar Bolsonaro como autor intelectual dos atentados, em função dos seguidos ataques feitos por ele contra as urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral, além de solicitar acesso aos inquéritos contra o ex-mandatário que tramitam no Supremo Tribunal Federal, STF. Em uma entrevista concedida à Rádio Bandeirantes, o ex-ministro da Defesa e ex-presidente da Câmara Federal, Aldo Rebelo, expressou sua insatisfação com a recente decisão do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas e afirmou que tal decisão vai contra os interesses do Brasil. O ex-ministro enfatizou que a decisão do IBAMA não apenas prejudica os interesses da Petrobras, mas também vai contra os interesses da região mais pobre do país, a Amazônia. Ele ressaltou os alarmantes indicadores sociais da região, como altas taxas de mortalidade infantil, falta de saneamento básico, analfabetismo e doenças infecciosas. Segundo Rebelo, a exploração do petróleo nessa região é uma fonte importante de recursos que poderiam beneficiar todo o país, por meio do Fundo Social destinado à proteção do meio ambiente, defesa da educação e saúde. Rebelo contestou a justificativa apresentada pelo IBAMA e pelo Ministério Público sobre a existência de recifes de corais na foz do Amazonas, afirmando que pesquisadores e geólogos comprovaram que tais recifes não existem mais há 20 mil anos. Ele ainda acusou o Greenpeace de fornecer informações falsas ao IBAMA, baseadas em uma suposta falsificação de pesquisas da Universidade Federal do Pará. O ex-deputado criticou a decisão do IBAMA por prejudicar o estado do Amapá, um dos mais pobres do Brasil, que enfrenta carências e dificuldades no emprego e na educação. Ele argumentou que o governo brasileiro abriu um curso de engenharia de petróleo e gás na Universidade Federal do Pará para beneficiar a região, mas agora proíbe que os graduados tenham oportunidades de emprego na área em que se formaram. Rebelo atribuiu tais decisões a interesses internacionais representados no Ministério do Meio Ambiente e no IBAMA, que prevalecem sobre as questões relacionadas à Amazônia. Ele expressou preocupação com a falta de presença e governança efetiva do Estado brasileiro na região amazônica, destacando a presença de estados paralelos das ONGs e do narcotráfico que dominam a região. Ao ser questionado sobre possíveis soluções para essas questões, Rebelo mencionou a demissão da ministra do Meio Ambiente e toda a diretoria do IBAMA como possibilidades. Ele enfatizou a necessidade de enquadrar as ONGs que, segundo ele, recebem financiamento governamental tanto do Brasil quanto do exterior e são os principais impulsionadores das políticas contrárias ao desenvolvimento do país. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, Rede, está enfrentando um grande desafio no Congresso Nacional. Parlamentares de diferentes partidos se uniram para desmantelar a pasta, o que poderá resultar na perda de importantes atribuições. As mudanças estão sendo articuladas pelo deputado Isnaldo Bulhões, MDBal, relator da medida provisória que reorganizou a esplanada no início do governo Lula, PT. De acordo com o texto proposto, a Agência Nacional de Águas será transferida para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Além disso, o controle da política nacional sobre recursos hídricos também deve ser assumido pela pasta comandada pelo União Brasil. Outra mudança significativa será a incorporação do Cadastro Ambiental Rural ao Ministério da Gestão. Além disso, a gestão dos resíduos sólidos ficará sob a responsabilidade do Ministério das Cidades, feudo do MDB de Bulhões. Estão depenando o Ministério do Meio Ambiente, desabafou Marina Silva em entrevista a Bernardo Melo Franco, do jornal O Globo, logo após uma reunião em que conseguiu manter o veto do IBAMA à exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. A ministra acrescentou: o povo brasileiro elegeu o presidente Lula, mas parece que o Congresso quer reeditar o governo Bolsonaro. Na visão de Marina Silva, essas mudanças estão desmantelando o Sistema Nacional de Meio Ambiente, criado em 1981.
Nem mesmo a ditadura militar fez algo assim, protestou ela. Retirar as competências do Ministério do Meio Ambiente minará a credibilidade do país no exterior. Isso será um tiro no pé para o agronegócio brasileiro, acrescentou a ministra. Na semana passada, o senador Randolph Rodrigues abandonou a Rede Sustentabilidade. Entre o discurso ambiental e a promessa de royalties do petróleo para o Amapá, ele optou pela segunda opção. Agora, a sigla conta apenas com um representante entre os 594 parlamentares, o deputado Túlio Gadelha, que lidera a si mesmo na Câmara. Se depender do PT, Marina terá que lutar sozinha. Nesta terça-feira 23, o ministro Alexandre Padilha, PT, elogiou o relator Bulhões e classificou como positivo o texto que, segundo Marina, desmantela o Ministério do Meio Ambiente. O líder do Partido dos Trabalhadores, PT, no Senado, Fabiano Contarato, decidiu levar o caso ao Supremo Tribunal Federal, STF, solicitando a abertura de um inquérito policial por injúria racial contra o senador Magno Malta, do Partido Liberal, PL, devido às suas declarações sobre os ataques racistas sofridos pelo jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid e da seleção brasileira. Durante uma reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Malta afirmou que a imprensa estaria revitimizando o atleta com o intuito de obter mais patrocinadores ao relatar os incidentes de racismo ocorridos no campeonato espanhol. Ele também questionou a ausência de defensores dos direitos dos animais quando se trata de defender o jogador, fazendo referência até